A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. O Evangelho de hoje possibilita inúmeros temas serem colocados em evidência para reflexão. Poderíamos refletir hoje sobre o sacerdote como ministro da misericórdia de Deus. Na quinta-feira santa, Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. E agora, ressuscitado, diz àqueles que instituiu como sacerdote: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E sem dúvida alguma seria um tema importante, porque vai penetrando no meio católico uma mentalidade protestante. Para o protestante, ele se confessa a Deus. E essa mentalidade vai entrando no meio católico. Mas o católico, entendendo a palavra, entendendo as ações de Jesus e a instituição da quinta-feira santa e o mandamento, e hoje, esse evangelho, então o perdão vem por meio dos ministros ordenados. Poderíamos ainda, como tema de hoje, falarmos da fé. É um tema que nunca se esgota. E falando da fé hoje, olhando para Tomé. Tomé que tem atitude de incredulidade diante do anúncio do Cristo ressuscitado. E Jesus repreende Tomé: não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Quantas e quantas vezes a nossa fé também vacila, ela oscila. Alguns momentos, diante de situações difíceis, de dor, chegamos a ter revolta contra Deus. Então, o tema da fé, sem dúvida alguma, seria um tema oportuno, pertinente. Poderíamos ainda falar sobre a paz, porque Jesus, ele se apresenta e ele comunica a paz. E como é um tema preciso nos tempos de hoje, o Papa pedia para rezarmos o terço pela paz, né? Ontem rezamos, nós 3 padres juntos, rezamos o terço ontem, pedindo isso, pedindo pela paz. E, enfim, nós estamos não só contemplando a guerra na Europa, nessas áreas do Oriente, mas também presenciamos os conflitos no nosso cotidiano. Pessoas inquietas, pessoas que por qualquer coisa agridem, ofendem, enfim. O tema da paz sempre é um tema também pertinente, mas eu gostaria de refletir com vocês sobre a misericórdia de Deus, sobretudo por motivação de Santa Faustina. No ano 2000, na canonização dela, Papa São João Paulo II definiu o segundo domingo de Páscoa como domingo da misericórdia. Santa Faustina escreveu no diário, número 570, como revelação de Jesus para ela: neste dia de Jesus, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Então atendo esse pedido e trago esse tema para a nossa reflexão. A festa da Divina Misericórdia propaga a devoção a Jesus misericordioso com o objetivo de mostrar um Deus de amor, de compaixão e de misericórdia. Um tempo atrás eu dizia que ouvimos tantas vezes, quando criança, quando adolescente: não faz isso porque Deus castiga. Muitas vezes, sem querer, nossos avós, mães, vão incutindo medo de Deus. Um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que... A criança cresce com amor? Não, cresce com medo. Medo de Deus. A festa de hoje é para colocar em evidência, não um Deus que castiga, mas um Deus que ama, um Deus que tem compaixão, um Deus que derrama abundantemente a misericórdia dele sobre nós, um Deus
que acredita no ser humano, mesmo que este esteja nas piores situações de pecado. Deus nunca desiste. Nós desistimos fácil. Uma vez, duas, três, nem pensar. Mas Deus nos dá inúmeras oportunidades. E Ele aguarda, mesmo que as pessoas estejam totalmente fechadas a Deus, Ele continua dando oportunidades. Ainda no diário, número 699, ela escreve: a misericórdia é a oportunidade para mergulharmos, ou a festa da misericórdia, é a oportunidade para mergulharmos na misericórdia de Deus com a nossa vida, com a nossa história, com nossas qualidades, mas sobretudo, nossas misérias e nossos fracassos, para que sejamos lavados, purificados e restaurados pelo Senhor. Algumas pessoas, ou muitas, tentam ignorar ou esconder sua história de erro e de pecado. Mas é a consciência de sermos pecadores que então faz com que busquemos mais esse Deus misericordioso. Diz ainda: a alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. Não importa qual seja o pecado. Algumas pessoas pensam: o meu pecado é tão grande e tão grave que Deus não pode me perdoar. E sabe, é um grupo que pensa muito assim: mulheres que cometeram aborto. Isso não é dito, isso não é publicado, mas passa anos e anos, e as mulheres que cometeram aborto continuam atormentadas pela situação acontecida. Se confessam 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes e trazem novamente o mesmo ponto. Por quê? Porque não conseguem se perdoar. E pensam também que Deus não perdoa. Mas hoje é um dia para que possamos recordar isso. Independente de quais sejam os nossos erros, Deus nos aguarda com os braços abertos. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar para a minha misericórdia, diz Deus a Santa Faustina. 3 aspectos destaco desse número do diário: a misericórdia que restaura por meio da confissão, e uma vez tendo ido à confissão de forma íntegra, honesta e arrependida, então experimenta paz no seu interior. E esse número do diário, ele encontra respaldo, está profundamente alinhado com o catecismo da igreja. No catecismo, dos números 1422 a 1428, escutamos as seguintes ideias: pela confissão se obtém a misericórdia de Deus, o perdão das ofensas a Deus e à igreja. Veja, quando uma pessoa peca gravemente, ela não só prejudica a si mesma, não só ofende a Deus, ela cria um mal social, ela cria um prejuízo a todo o corpo de Cristo. Na doutrina católica temos um tema chamado comunhão dos santos. Vivemos então em plena comunhão, no céu, no purgatório e na terra, de forma que ações virtuosas edificam o corpo e a comunhão. Ações de pecado ferem o corpo e ferem a comunhão. Portanto, perdão a Deus e à igreja. Temos muitos relatos na igreja primitiva do perdão ser dado, mas ter que ser pedido à comunidade, público. Tinha que ir à comunidade pedir perdão pelo pecado cometido. Deus, ainda nessa ideia do catecismo da igreja, concede ao penitente o perdão e a paz. Mas ainda, atenção, Deus nos atrai à sua misericórdia
e nos move a responder ao seu amor misericordioso que nos amou primeiro. Não é só nos abrirmos ao amor de Deus, esse amor que tem sempre a iniciativa, mas é perceber que ao fazermos a experiência do amor de Deus, somos chamados a responder o seu amor com misericórdia. E aquele que experimenta a misericórdia de Deus, precisa então também aprender a manifestar a misericórdia de Deus às pessoas. Nos abrirmos ao amor de Deus nos compromete em amarmos as pessoas. Podemos lembrar daquela parábola em que o homem foi perdoado de uma grande dívida, mas ele não foi capaz de perdoar o seu colega que lhe devia uma pequena quantidade. O amor de Deus nos compromete. À medida que recebemos, somos chamados também a distribuir, a ofertar, a partilhar. Mas a pergunta que pode vir é: como seremos instrumentos da misericórdia? Tendo ações caridosas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Essa atitude expressa a fé através de atos concretos de amor. E a igreja definiu um conjunto de ações corporais e espirituais chamadas obras de misericórdia, que estão também na doutrina católica de forma explícita. As ações corporais: dar de comer, de beber, de vestir e abrigo. Lembremos, temos um núcleo social. Quando eu cheguei na paróquia, tinham 450 famílias assistidas. E todo mês um déficit grande. Reduzi para 200 e poucas, cortei 200 famílias. Por falta de alimento, por falta de doação. Temos também lá um bazar, que vende roupas bem baratas, até para atender um público também, e o recurso é destinado à sustentação do núcleo social com seus projetos. Então, podemos e devemos perceber que essa cooperação é obrigação de todos. E ainda diz, dar abrigo é um tema de obra de misericórdia e de doutrina católica. Aí a igreja faz uma campanha da fraternidade falando de moradia, e vem uma turminha encrenqueira de católico dizer: a igreja é isso, a igreja é de esquerda, a igreja é aquilo, a igreja é esses bispos são todos vermelhos de esquerda. Tema de doutrina. É preciso que as pessoas estudem a doutrina antes de falar bobagem, porque tudo querem colocar política no meio. Não podemos falar de doutrina social da igreja porque vem uma turminha chata pensando que é tema de esquerda. Não interessa esquerda, direita, interessa a doutrina e interessa ações comprometidas de amor ao próximo. Obras corporais ainda: visitar doentes, presos e sepultar os mortos. Aqui tocam mais 3 trabalhos pastorais: pastoral da saúde, pastoral da esperança e ainda a pastoral carcerária. 3 grupos que têm pouquíssimos voluntários, geralmente idosos. Quantos dispõem da pastoral da saúde para visitar enfermos em casa, em hospital? Ninguém nem lembra que existe. Agora, quando está internado, ou quando está com uma enfermidade, diz: ninguém da igreja veio me visitar. Já ouviram isso? Mas quando você está bom, de saúde, você também nunca se dispôs a visitar ninguém. Você nunca se dispôs a ir fazer uma visita no hospital. Então, pouquíssimos voluntários temos. Se pensarmos a pastoral da esperança, que vai nos velórios fazer a celebração de Ezequiel, o povo diz: Deus me livre, nem pensar que eu atuo nesse serviço. Mas quem vai então consolar em nome da igreja? O padre não dá conta, porque não são só 3.000 paroquianos,
são familiares de 3.000 paroquianos, são amigos de 3.000 paroquianos. Não conseguimos. Por isso os grupos pastorais. E aí não se dispõe nem para consolar, nem para visitar quem está enfermo, e a carcerária, então, veja, obras de misericórdia. Obras espirituais, ensinar doutrina, é uma obra de misericórdia espiritual. E aí sabe o que acontece? Não temos catequistas, nem para crianças, nem para jovens e adultos suficientes. Sabem quantos anos não tem prezinho na paróquia? 10 anos não tem prezinho na paróquia. E não tem por quê? Porque não tem voluntários para ter. É isso. Ensinar doutrina, obra de misericórdia. Dar bons conselhos. Vão casar, colocam lá 20 casais de padrinho. Se apertar tudo, não sai um que consiga dar bom conselho. Bom conselho segundo a fé, segundo a doutrina. Corrigir os que erram, perdoar as ofensas, consolar os aflitos, ter paciência, rezar pelos vivos e pelos mortos. Esse conjunto de ações corporais e espirituais são as obras de misericórdia. São praticando essas ações que vamos permitir que a misericórdia de Deus toque nossa vida, transborde e toque a vida dos irmãos. E a todos que aprenderem a viver da misericórdia recebida e da misericórdia ofertada, irão alcançar graças especiais de Deus. Dentre elas, a paz e a tranquilidade da consciência, acompanhados de uma grande consolação espiritual. Irmãos, muitos querem paz, mas não sabem como alcançar e nem onde encontrá-la. Mas só Deus, Ele é o único que pode nos dar a paz. Nós temos em Rio Bonito muitas famílias sucedidas, mas muitas pessoas inquietas, bem-sucedidas profissionalmente, mas não suficientemente para experimentarem a paz. Porque a paz não vem do êxito profissional. A paz vem do encontro com Cristo ressuscitado. Por isso ele entra no cenáculo e diz: a paz esteja convosco. Porque é onde ele está que está a paz. Deus então manifesta a sua misericórdia a todos nós. Perdoa os nossos pecados, nos acolhe como filhos amados, acalma a nossa tempestade interior e nos torna instrumentos de paz, promotores de misericórdia. Estejamos atentos a essa palavra de Deus hoje, porque é uma palavra que quer nos formar, que quer nos forjar, que quer trazer essa tranquilidade ao nosso interior e quer fazer com que sejamos promotores dessa mesma tranquilidade na vida de muitos irmãos. Escutem a palavra e permitam ser modelados por essa palavra de Deus. Assim seja. Amém.